Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio Campos. Hoje nós vamos tratar na área de artes plásticas de desenho. E eu vou ensinar uma técnica de desenho inspirada no pontilhismo. Pontilhismo é uma técnica que foi desenvolvida por Seurat e por Signac, que são dois artistas plásticos franceses do final do século XIX. Vieram junto com os impressionistas, mas eles mesmos não se consideravam impressionistas. Seurat se autodenominava divisionista e ficou notório, conhecido como pontilhismo, o movimento que tem neles as principais expressões. E no que se baseava o pontilhismo, então? Na reunião de pontos, pontos que por proximidade maior ou menor começavam a formar figuras, linhas, ou áreas de sombreamento, de luz, de cor. Eles buscavam também, pela proximidade de grupos de cores, por exemplo, dois grupos de cores distintas, criar uma terceira cor pela proximidade, pela ilusão de ótica. Usando a teoria da Gestalt, a gente pode explicar um pouco melhor isso. A teoria da Gestalt ela é fundamentada em 7 parâmetros. São eles a proximidade, a semelhança, a continuidade, a pregnância, a unificação, a segregação e o fechamento. A primeira proximidade, a gente pode imaginar o seguinte: imagina 3 círculos, 3 bolinhas. Elas, quando estão próximas, uma do lado da outra, se estiverem na horizontal, elas sugerem uma linha. Se elas estiverem verticalmente dispostas, sugerem uma coluna. Quanto mais afastadas, menos sugestivo fica essa percepção de linha e de coluna. Isso é proximidade. Semelhança. A gente imagina que tem uma malha de quadradinhos pretos. Se no meio dessa malha de quadradinhos pretos, dispostos da maneira correta, nas diagonais corretas, formando um triângulo dentro dessa malha, destacarmos esses quadradinhos que formam o triângulo com a cor vermelha, teremos, pela semelhança, um triângulo formado por quadradinhos vermelhos. Isso é semelhança. Continuidade. Na continuidade, a gente tem um exemplo bem fácil que é bom para a gente entender como é isso. Se você tem uma sequência de tracejados, esses tracejados eles não estão contínuos, não é uma linha contínua, porém eles sugerem a ideia de linha. Eles dão uma sensação de sentido e de direção, ainda que não seja uma linha. Isso é continuidade. Pregnância. Pregnância em alemão significa a boa forma ou boa figura. Vamos supor, nós temos um clássico exemplo de 3 quadrados que se interligam. Quando você vê aquela figura, imediatamente você vê o que? O conjunto emaranhado. Mas, ato contínuo, você destaca a forma forte, a forma pregnante, que é justamente a do quadrado. E o quadrado, então, isoladamente surge para você em 3 momentos e você consegue destacá-lo do conjunto pela sua pregnância, pela sua força, pela sua forma simples que se destaca do todo. Isso é pregnância. Unificação e segregação. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que a gente tem uma força que é como se fosse um ímã que junta. Essa força da unificação é uma das forças da Gestalt. Quando você vê uma sequência de quadradinhos formando um quadradão, a primeira coisa que você vê é o quadradão. Depois tem uma outra força, que é a contrária, que te joga para dentro de cada quadradinho, onde faz você segregar, ou seja, separar cada unidadezinha, cada quadradinho, cada pequeno elemento que compõe o todo. Então as partes passam a ser visíveis. Isso aí é segregação. Então são as duas forças de unificação e segregação. E finalmente nós temos o fechamento, que é justamente a tendência que nós temos na nossa percepção de fechar linhas e áreas. Como vemos aí na imagem, nós temos um quadrado branco tampando um outro quadrado que estaria por trás, inclinado 45 graus. E a gente tende a fechar isso aí e criar esse quadrado branco. Na verdade, ele não existe. O que nós estamos vendo são 4 triângulos e 4 segmentos de círculo. Mas a nossa tendência
perceptiva em fechar linhas e áreas nos leva a essa sensação de profundidade e superposição de planos. Uma ilusão que é justamente a característica do fechamento. Bom, isso é só uma pincelada sobre Gestalt para a gente começar a falar de pontilhismo. Na próxima aula eu darei seguimento à prática do pontilhismo com exercícios práticos. Curtam Aprendendo Online e recomendem o material para quem vocês acharem que possa interessar. Um abraço do Fábio Campos.